E como diria o nosso querido amado Donald Norman, não resolva o problema que alguém pediu para você resolver. É quase sempre um problema errado. Quase sempre quando alguém chega em você com um problema, estão contando os sintomas e a primeira e mais difícil parte do design é descobrir o que é realmente necessário para chegar à raiz da questão e resolver o problema correto. Então, por exemplo, quando a gente vai conversar com alguém, a pessoa já chega dizendo o que quer que resolve. Não é assim, a gente precisa entender um pouco mais a fundo para a gente pensar em soluções, né? A pessoa já vem com a solução. Às vezes a gente vai entrevistar um usuário, não sei se vocês já tiveram essa experiência. Essa semana ainda eu tive. A gente foi conversar com o usuário sobre um produto mesmo, né? E daí a gente compartilhou a tela e ela começou assim, ó. Então, eu queria tirar o menu daqui, aí botar o menu mais para cá. Aí, então, eu acho que esse banner aqui não diz nada, mas de repente colocar esse banner tipo menorzinho, assim. Então, o usuário já estava, tipo, fazendo arquitetura de informação, assim, e a gente só queria entender naquela tela, a gente estava fazendo meio que um walkthrough, assim, para entender naquela tela quais eram os principais problemas, o que mais utilizava. A gente tem que estar sempre, assim, fazendo um zoom out, para a gente não cair nessa cilada de começar a resolver um problema que alguém está dizendo para tu resolver. Então, as descobertas, elas são cruciais para colocar os projetos de design na direção certa, focando nos problemas certos e, consequentemente, construindo a coisa certa. Quando a gente está falando de Product Discovery, a gente precisa responder a 4 perguntas. Com relação ao valor do produto, o usuário vai querer comprar ou usar essa solução? A usabilidade, o usuário vai conseguir entender como ele vai utilizar essa solução. A execução, nós temos capacidade, né, o desenvolvimento, engenharia e design para construir essa solução. E viabilidade, os stakeholders apoiam essa solução. A solução vai funcionar para o negócio. E como é que a gente responde isso, né? A gente pode utilizar diferentes ferramentas e percorrer diversos caminhos, né? A escolha de qual técnica a gente vai utilizar depende do problema e do contexto. Então, assim, a gente não tem receita de bolo quando a gente está falando de discovery, inclusive quando a gente está falando de UX, né? Cada projeto é um projeto, cada módulo é um módulo, cada equipe é uma equipe, cada problema é diferente. Então, não dá para dizer assim, eu sei fazer entrevista com o usuário e eu sei fazer jornada, persona, fechou. Meu toolkit aqui está pronto. Não está pronto, né? Porque a gente precisa estar sempre adaptando e as coisas, elas são... Gente, assim, pode acontecer de tudo numa pesquisa. Eu trouxe, a gente brinca, né, de ter o cinturão do Batman e a gente puxa o que for necessário. Então, ter o repertório é importante para flexibilizar e adaptar as pesquisas. Se eu nunca vivenciei alguma ferramenta, algum tipo de método, como é que eu vou ter repertório e vou puxar ali no cinturão do Batman, eu uso isso com isso, eu vou colar aqui a visão do produto com canvas que eu vou inventar, eu vou fazer uma jornada do usuário meio sei lá o quê. Então, a gente consegue fazer até uma mistura dos métodos. Eu adoro misturar, inventar, e eu acho que é muito útil, porque às vezes a gente vai seguir totalmente ao pé da letra e não vai funcionar na nossa realidade, sabe? Tanto realidade de tempo, de dinheiro, de equipe. Às vezes a equipe é equipe, né? Ontem até algum menino falou, se eu for equipe. A gente sabe que é a realidade. Tipo, na Catarinas, na Ideativo, a gente é empresa de design. Então, a gente tem vários designers, né? Mas, tipo, numa empresa, às vezes é uma empresa que também não tá começando, não é tão madura. Às vezes é um designer ou 2 designers, ou tem vários designers, mas cada um na sua squad, né? Então, a gente tem que realmente ter um repertório para conseguir flexibilizar isso. Falando um pouquinho sobre a parte de exploração, tá? Essa fase é onde o time irá explorar um determinado problema ou uma oportunidade. E a ideia aqui é entender muito bem o domínio do problema em si, avaliar se faz sentido priorizar esse problema, se está todo mundo de acordo com isso, se é isso mesmo. Então, essa é a primeira parte ali, antes de a gente começar o discovery. Então, aqui a gente começa a definir o objetivo do negócio. Então, que problemas que a nossa empresa, o nosso produto está enfrentando, o que a gente quer melhorar na empresa, ou o que a gente quer desenvolver de diferente, o que a gente quer inovar, enfim, e que meta que a gente quer atingir. Eu trouxe um exemplo que eu achei bem legal, blog do Jean Paolo, ele é também PM, e ele trouxe um problema que eu achei que é bem fácil de entender, que ele fala de mercado, enfim, então eu achei legal que fica bem claro para quem ainda não está familiarizado com isso. Então, por exemplo, o objetivo de negócio é aumentar em 20% a retenção dos clientes. Esse é o objetivo. Veio lá o stakeholder e falou assim, galera, a gente precisa aumentar em 20% a retenção dos nossos clientes. Aí depois, com base nisso, a gente precisa direcionar, né? Então, a gente precisa definir qual vai ser o objetivo do produto para atender aquele objetivo de negócio. Por exemplo, o objetivo do produto é aumentar a avaliação do restaurante de 6,9 para 9 e o objetivo do negócio é aumentar em 20% a retenção. O que eu faço agora, né? A gente precisa entender como é que a gente aumenta essa avaliação do restaurante. Qual é o próximo passo? A gente precisa entender como aumentar essa avaliação, então a gente vai a campo e vai descobrir as oportunidades.